Olá, estamos de volta com o programa Aprender e Estudar em Casa. Sou o professor Herberto Morano, professor 12º ano Química. Mas, por esses dias, nós vamos trabalhar os conteúdos de 11º ano que ficaram do ano anterior. Não foi possível concluir devido à situação que nós estávamos ou então continuamos a viver, que é a questão de pandemia Covid-19. Hoje nós vamos ver o seguinte conteúdo. Nós vamos falar de nomenclatura de compostos orgânicos, mas composto orgânico é muito vasto, por isso nós vamos começar passo a passo. Hoje nós vamos falar de hidrocarbonetos saturados, certo? Nomenclatura de compostos orgânicos. Não dá para irmos diretamente para a nomenclatura de compostos orgânicos sem antes sabermos o que é composto orgânico, então qual é o ramo da ciência que está por detrás de compostos orgânicos. Então, por isso, vamos começar com uma pequena história. A química orgânica é um ramo da química relativamente jovem, nascido do estudo das substâncias que constituem a matéria viva e dos compostos resultantes das suas transformações. Inicialmente, pensava-se que a síntese de substâncias orgânicas só era possível com a interferência de organismos vivos. No entanto, quando se demonstrou que estes compostos podiam ser sintetizados em laboratório, a designação orgânico perdeu sentido. Hoje em dia, prefere-se a designação de compostos de carbono a compostos orgânicos. Okay? Compostos orgânicos. Visto que estes elementos é comum a todos eles e é, em parte, responsável pelas suas propriedades. Os compostos orgânicos podem ser agrupados e classificados de acordo com a presença de determinados grupos de átomos nas suas moléculas, os grupos funcionais, grupos esses que são responsáveis pelo comportamento químico dessas famílias de compostos orgânicos. Compostos orgânicos são constituídos essencialmente por carbono e hidrogênio, podendo ter ou não oxigênio e outros elementos. Devido à sua grande variedade, houve necessidade de os sintetizar em famílias. Assim, os compostos orgânicos constituídos apenas por carbono e hidrogênio pertencem à família dos hidrocarbonetos, alcanos, alcenos, alcinos e mais. Os compostos orgânicos que apresentam grupos funcionais que lhes atribuem propriedades semelhantes pertencem à mesma família, que toma o nome de grupo funcional. Por exemplo, temos álcool, fenol, éter, ésteres, aldeído, cetona e esses aí nós vamos estudar um pouquinho mais à frente. Certo? As razões para que haja muitos compostos orgânicos são a capacidade do carbono de formar ligações covalentes com ele mesmo, o raio atômico relativamente pequeno do carbono em relação aos outros elementos da mesma família, sua eletronegatividade não é muito forte, podendo reagir sem precisar de grandes somas de energia. E também de referir que o carbono é um elemento muito abundante. Certo? E por agora vamos dar início ao estudo de hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos dividem-se em duas classes: hidrocarbonetos alifáticos e hidrocarbonetos aromáticos.
Hidrocarbonetos aromáticos são hidrocarbonetos que contêm o grupo benzeno ou anel benzênico. Como é que é grupo benzênico? Como é que nós vamos reconhecer benzeno? Vai ser através dessas fórmulas estruturais. O anel benzênico podemos representar de diferentes formas. Desse jeito, C, ok? Com ligações múltiplas alternadas, se aqui for dupla, aqui vai ser simples, dupla, simples, dupla, simples. E como sabemos, para podermos obter regra de octeto, cada carbono aqui vai precisar de mais uma ligação com o átomo de hidrogênio. Estamos a falar de hidrocarbonetos constituídos somente por carbono e hidrogênio. Ok? Mas também poderão encontrar a estrutura de anel benzênico desse jeito. Ok? Onde cada vértice simboliza um átomo de carbono mais um átomo de hidrogênio. E as ligações múltiplas alternadas. Mas também vocês poderão encontrar anel benzênico desse jeito, com simplesmente isto. Três formas diferentes de representação de benzeno. Mas em formato tridimensional, nós podemos ter isto. É como se fosse essas esferas aí, preta, simbolizam átomos de carbono, e esses aqui vão simbolizando átomos de hidrogênio. Eu vou colocar aqui um anel no centro. Desse jeito, nós temos uma estrutura tridimensional que simboliza benzeno. Ok? É fácil de encontrar isto hoje em dia. Vamos lá. Nós falamos de hidrocarbonetos aromáticos. Significa que todos os compostos orgânicos que tiverem essas representações são hidrocarbonetos aromáticos. Todos os compostos orgânicos, não. Todos os hidrocarbonetos que tiverem essas representações são hidrocarbonetos aromáticos. Ok? Agora, hidrocarbonetos alifáticos. São hidrocarbonetos que não contêm o grupo benzeno ou anel benzênico. É fácil de reconhecer porque basta não ter o anel benzênico, significa que nós estamos perante hidrocarbonetos alifáticos, certo? E por agora, ou por hoje, nós vamos falar essencialmente de hidrocarbonetos saturados ou alcanos. Os hidrocarbonetos alifáticos podem ser saturados, que são os alcanos, e insaturados, que são os alcenos e alcinos, certo? Vamos lá. Os hidrocarbonetos saturados são da família dos alcanos, já vimos isto, mas como reconhecer esses hidrocarbonetos saturados? Vai lá. Entre os átomos de carbono estabelecem-se apenas ligações simples. O seu nome termina com o membro intermediário de sigla AN mais o sufixo O, ok? Que dá ano. Os alcanos, os hidrocarbonetos saturados, têm a terminação ano, mas a terminação deriva de infixo ou intermediário AN mais o sufixo O, que é de todos os hidrocarbonetos, ok? Podem apresentar cadeia acíclica ou linear de fórmula geral CnH2n mais 2, cadeia cíclica de fórmula geral CnH2 vezes N, sendo N
o número de átomo de carbono. E para os alcanos, nós estamos a começar a partir de 1, certo? Vamos ver alguns exemplos. Exemplo para caso de cadeias acíclicas. Se tivermos apenas um átomo de carbono, então significa que o número de átomos de hidrogênio é 2 vezes 1 mais 2. Ok? Então, neste caso, se tivermos um átomo de carbono, significa que nós estamos perante N igual a 1. Se N for igual a 1, na fórmula geral nós vamos substituir N por 1, que para esse caso vai ficar C1H 2 vezes 1 mais 2. Então a fórmula química fica CH4. Depois, para N igual a 2, nós temos C2H 2 vezes 2 mais 2. Então ficamos com C2H6. Ok? Então, se N for igual a 3, é só substituir no índice de carbono N por 3 e 2 vezes 3 mais 2, nós vamos ter o alcano correspondente a esse número de átomo de carbono. Ok, nós podemos ver isto de uma forma tridimensional. Nós temos esta figura aí, isso aqui é melhor, que representa CH4. C, nós temos aqui, a parte preta do meio representa átomo de carbono e isso aqui, parte branca, representam os átomos de hidrogênio. CH4, nós temos uma estrutura tridimensional que representa o metano, certo? Mas podemos ver também o exemplo para caso de etano. Esta representação, podemos ver que nós temos átomos de carbono ligados entre si por ligação covalente simples e para cada átomo de carbono nós temos 3 átomos de hidrogênio, certo? Então, representa a estrutura semidesenvolvida que nós temos aí, que é CH3-CH3. CH3-CH3, certo? Agora, também podemos falar de quê? De cadeia cíclica. Cadeia cíclica significa algo fechado. Em hidrocarbonetos, para podermos ter cadeias cíclicas, temos de ter, no mínimo, 3 átomos de carbono. Mas temos este exemplo aí, que é para caso N for igual a 4, nós sabemos da fórmula estrutural que é CnH 2 vezes N apenas. Nós não temos mais 2 na fórmula geral de hidrocarbonetos cíclicos. Ok? Então, para este caso, nós temos C4H8, onde a fórmula estrutural nós podemos ver que nós temos 4 átomos de carbono e cada átomo de carbono vai fazendo com os outros átomos de carbono uma ligação simples e tem aí cada um 2 átomos de hidrogênio. Nós podemos ver isto também de uma forma tridimensional. No espaço, temos esta representação. Nós podemos ver que, se compararmos com a estrutura que nós temos, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono e nós temos para cada átomo de carbono 2 átomos de hidrogênio. Forma cíclica. Mas sobre os hidrocarbonetos de cadeia cíclica, mais à frente vamos tirar um tempinho só para esses aí, certo? Continuando. Até aqui, o que nós vimos, nós falamos de hidrocarbonetos sem ramificações, hidrocarbonetos simples. Mas daqui em diante nós podemos começar a encontrar hidrocarbonetos com ramificações e
essas ramificações, nós temos um nome específico para essas ramificações. Então, nós vamos começar a estudar o quê? Radicais alquilo. O que são radicais alquilo? Grupos derivados dos hidrocarbonetos saturados por supressão de um átomo de hidrogênio num carbono terminal. Vejam bem isto. O seu nome obtém-se substituindo a terminação ano do hidrocarboneto que lhe deu origem pelo sufixo ilo. Nota, a letra O é suprimida a quando da escrita do nome do composto. Estamos a falar dos radicais alquilos. A letra O é suprimida, certo? Agora, nós temos aqui exemplos. C3H8, o nome deste hidrocarboneto é propano. Mas, se pegarmos nesse hidrocarboneto que é propano, que tem 3 átomos de carbono e 8 átomos de hidrogênio, tirando um átomo de hidrogênio, passa a ser radical alquilo. E o nome desse radical alquilo vai ser propilo, certo? Então, propano passa a ser propilo, tá bom? Mas também podemos ter aqui outros exemplos. Isso aqui representa A. Antes disto, temos isto que representa, como tínhamos visto, metano. Assim é metano. Mas, se nós estamos a falar de algo do tipo, vejam que aqui nós temos 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio. E aqui nós temos apenas 1, 2, 3 átomos de hidrogênio. Falta um átomo de hidrogênio. Significa que aqui nós estamos perante metano e aqui já é metilo. Não tem um átomo de hidrogênio para que esse radical possa ligar a um outro átomo de carbono, certo? Podemos ter mais uma representação desse tipo aí, ok? Nós temos 1, 2 átomos de carbono. Estamos perante o quê? Nós estamos perante etano. Etano, sem um átomo de hidrogênio, fica etilo. Tá bom? Continuando. Nós temos aqui um pequeno quadro com número de átomos de carbono, que vai representar os prefixos, e depois nós temos os prefixos para cada átomo de carbono, para cada número de átomos de carbono, a fórmula molecular, nome e também nome dos respectivos radicais, certo? Então, para um átomo de carbono, prefixo MET, 2 átomos de carbono, prefixo ET, 3 prop, 4 but, assim sucessivamente, 5 pent, ok? E vejam a fórmula molecular. Se for um átomo de carbono, CH4, se tivermos 2 átomos de carbono, C2H6, se for 3, C3H8, se for 4, C4H10, por aí adiante. Agora vejam os nomes. Um átomo de carbono, MET mais ano, que é a terminação dos alcanos. Neste caso, ficamos com metano. Para 2 átomos de carbono, ET mais ano, etano. 3, propano, assim por diante. Nós temos butano, pentano, hexano e mais. Agora, sob a forma de radical, o metano vira metilo, certo? Etano vira etilo, propano, propilo, ok? Só substituir a terminação ano por terminação ilo, certo? Agora, vocês poderão ter a curiosidade de querer saber, para mais de que 10 átomos de carbono, como é que nós vamos dar o nome aos compostos orgânicos?
e aos hidrocarbonetos. Nós podemos apoiar nesses pequenos exemplos aí e depois vocês poderão investigar para poderem saber cada vez mais. Temos aqui uma pequena nota que diz: os nomes dos alcanos de cadeia aberta com número de carbono acima de 10 temos com 11 carbonos. Chamamos de um decano, 12 átomos de carbono, dodecano, 13, tridecano, 14, tetradecano e com 20, eicosano, se for 30, triacontano com 40 átomos de carbono, tetracontano e mais. Vocês poderão procurar mais, certo? Nós hoje então vimos o que é. Demos início ao estudo dos compostos orgânicos, mas ficamos por hidrocarbonetos saturados essencialmente, ok? Mas não se esqueçam que para estudo de compostos orgânicos nós tivemos que subdividir esses compostos em compostos aromáticos e compostos alifáticos, onde os compostos aromáticos nós vimos que têm de ter anel benzênico e para os compostos alifáticos basta não apresentar o anel benzênico, certo? Mas também nós vimos que existem radicais alquilos para caso de hidrocarbonetos com ramificações. E nós até aqui, nós vimos simplesmente os hidrocarbonetos que não têm ramificações, que apresentam no máximo 2 extremidades. Mas mais à frente, dentro em breve, nós vamos estudar os hidrocarbonetos com ramificações, certo? Chegamos ao fim da nossa aula de Química 12º ano no programa Aprender e Estudar em Casa. Conto com vocês na próxima aula. Até lá, fiquem bem.